Meu nome é Renato Alves, 46 anos, e minha esposa, Camila, tem 40. Nosso casamento já ultrapassava 2 décadas, pacífico e confortável, mas marcado por uma rotina silenciosa, em que o hábito se sobrepunha à paixão. As manhãs se desenrolavam entre o aroma do café, o barulho distante do trânsito de Belo Horizonte e a correria do trabalho. Conversas sobre contas, compromissos e tarefas substituíam declarações de afeto. Havia segurança, mas pouca emoção, como se nossa conexão tivesse se limitado a costumes e horários. Tudo mudou quando um evento inesperado invadiu nossa rotina. Minha sogra, Marta, 63 anos, veio nos visitar por alguns dias. Marta não era uma avó comum. Ex-frequentadora de clubes sofisticados no centro de BH, sua postura, voz e olhar transmitiam uma confiança e elegância que dominavam qualquer ambiente. Apesar da idade, ela possuía um magnetismo único, uma força silenciosa que tornava impossível ignorá-la. Naquele dia, um problema doméstico nos obrigou a hospedá-la por mais tempo. Um vazamento no apartamento de Marta fez com que ela ficasse conosco até que tudo fosse consertado. Ao vê-la caminhar pelo corredor, vestida com um vestido que delineava sua postura e com uma bolsa elegante, senti uma inquietação curiosa. Seu perfume delicado preenchia o ar, misturando familiaridade e algo inexplicavelmente atraente. Renato, não se preocupe comigo, apenas continue suas atividades, disse Marta, com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Cada detalhe dela chamava minha atenção, o modo delicado como segurava a xícara, o leve sorriso ao perceber algo engraçado e a forma elegante como alcançava um livro na prateleira. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu, e tudo o que existia era sua presença. Enquanto preparava o jantar naquela primeira noite, percebi como a simples presença de Marta transformava a energia do apartamento. Seu jeito de organizar a cozinha, falar com calma e arrumar a mesa trouxe uma delicadeza inesperada. Cada gesto seu carregava uma elegância natural e uma tensão sutil que despertava sentimentos antigos, memórias e curiosidades sobre os dias que viriam. Na manhã seguinte, o aroma do café recém-passado e o som do pão sendo tostado marcaram o início do dia. Marta me cumprimentou com um sorriso discreto, e algo em seu olhar me fez perceber que, mesmo aos 63 anos, ela possuía uma vitalidade rara, capaz de despertar emoções há muito adormecidas. Enquanto nos sentávamos à mesa, ela perguntou, de forma quase casual: Renato, você acha que a vida sempre será assim, silenciosa e previsível? A pergunta inesperada me fez pausar. Sua voz carregava curiosidade e um leve desafio, como se me convidasse a refletir sobre a monotonia e as emoções escondidas. Nos dias seguintes, notei nuances em sua presença que me intrigavam e encantavam. A forma como se movia, seus olhares, gestos delicados e o perfume que pairava no ar criavam uma tensão elegante, romântica e misteriosa. Era impossível não se deixar envolver por essa mulher que, apesar da idade, parecia guardar um segredo de vitalidade e charme. Os dias seguintes passaram rapidamente, e a presença de Marta em nosso apartamento continuava a me surpreender. Cada gesto seu tinha uma leveza que parecia transformar o espaço ao seu redor. Quando entrava na sala, mesmo apenas para buscar algo na estante ou ajustar a mesa, havia algo na forma como se movimentava que me prendia a atenção. Um leve perfume, o brilho nos olhos e o sorriso discreto criavam uma tensão elegante que não se via em qualquer visita de familiares. Camila estava ocupada com reuniões e compromissos fora de casa, e eu me via sozinho com Marta por algumas horas do dia. Conversávamos sobre trivialidades, livros, filmes, memórias antigas de Minas Gerais, mas havia sempre algo subentendido em nossos diálogos. Ela comentava sobre sua juventude em Belo Horizonte, sobre viagens que fizera pelo Brasil, e eu me via cada vez mais envolvido em suas histórias. Em uma tarde chuvosa, Marta decidiu organizar a pequena biblioteca que tinha na sala. Enquanto pegava um livro alto na prateleira, se esticou, e sua postura elegante chamou minha atenção. A maneira como ela se movia, a sutileza de seus gestos, o leve perfume que flutuava no ar, tudo contribuía para uma sensação de proximidade inesperada. Por um instante, parecia que o tempo havia parado, e eu não podia desviar os olhos. Renato, você gosta de literatura brasileira contemporânea? Perguntou, me entregando um livro. Sua mão encostou levemente na minha por um breve momento, e uma curiosa sensação de calor passou pelo meu corpo. Era uma proximidade quase imperceptível, mas intensa. Sorri, tentando não demonstrar a surpresa, e aceitei o livro.
Naquele mesmo dia, durante o jantar, percebi algo novo. Marta, sempre elegante, agora parecia ainda mais viva, como se a presença dela tivesse um efeito revigorante em todos à sua volta. Enquanto falávamos sobre a cidade, sobre o trânsito e as mudanças no bairro, seu olhar cruzou o meu de uma maneira que eu nunca havia notado em minha própria sogra. Um olhar cheio de intensidade, mas sutil, carregado de emoção e curiosidade. Em uma manhã de sábado, ela sugeriu que caminhássemos pelo bairro. Saímos juntos, e a conversa fluiu naturalmente. Falei sobre minha rotina, meus desafios, e ela escutava com atenção, sempre com um sorriso suave. De repente, em um pequeno parque próximo de casa, um instante de silêncio se instalou. Marta olhou para o céu nublado, respirou fundo e disse: Renato, às vezes sinto que precisamos redescobrir o que nos faz sentir vivos. Aquelas palavras ficaram comigo. Não eram apenas filosóficas, havia algo de pessoal, quase íntimo, no tom de sua voz. Algo que despertava sentimentos antigos, emoções guardadas, e um fascínio inesperado. Ao caminhar de volta, percebi que não conseguia mais olhar para ela apenas como minha sogra. Havia uma aura, uma elegância e um magnetismo que me faziam ansiar pelos próximos momentos ao seu lado. Em casa, enquanto Marta preparava um café, senti novamente o leve perfume que a acompanhava. A maneira como ela mexia na cozinha, pequena e delicada, carregava uma presença quase magnética. Era um lembrete constante de que a vida podia ser mais vibrante, mesmo nos detalhes mais simples. Os dias se passaram com uma sensação estranha e fascinante. A rotina de minha casa havia se transformado sem perceber. Marta estava sempre presente de maneira sutil, quase casual, mas cada gesto carregava uma delicadeza que parecia preencher espaços invisíveis na minha vida. O simples fato de ela organizar a sala, colocar flores no vaso ou preparar o café com atenção aos detalhes já tornava o ambiente mais vivo e acolhedor. Certa tarde, Marta se ofereceu para me ajudar a organizar alguns documentos antigos no escritório. Enquanto manuseava pastas e papéis, sua postura calma e graciosa chamou minha atenção novamente. Cada movimento era elegante, natural, e havia algo no modo como ela sorria, mesmo de forma discreta, que despertava uma curiosidade que eu não esperava sentir. Ao entregar-me um dossiê, nossas mãos se tocaram por um instante. Nada explícito, apenas um toque rápido, mas que fez meu coração acelerar. Renato, você ainda se lembra de como era a cidade quando éramos jovens? Perguntou, quebrando o silêncio. A nostalgia em sua voz trouxe lembranças da minha própria juventude e fez com que eu percebesse como havia passado tempo demais preso à rotina. Conversamos sobre os bairros antigos de Belo Horizonte, sobre festas e passeios que ela frequentava com os amigos, sobre livrarias que hoje já não existem. Cada história carregava uma vivacidade que parecia faltar à minha própria vida. Durante o jantar naquela noite, Marta comentou sobre suas viagens pelo interior de Minas, descrevendo cidades pequenas e aconchegantes, as paisagens e as tradições que ainda preservavam. Eu ouvi atento, fascinado pela maneira como ela narrava os detalhes, como se eu pudesse ver cada cena com meus próprios olhos. Havia uma energia delicada, mas intensa, que fazia com que eu me aproximasse mais, não fisicamente, mas com o coração e a atenção. No fim de semana seguinte, Marta sugeriu uma visita a um café charmoso no centro da cidade. Aceitei, curioso, e passamos algumas horas conversando sobre arte, música e literatura. Havia algo na forma como ela olhava para os objetos, como apreciava as pequenas coisas, o aroma do café, a luz que entrava pelas janelas, o movimento das pessoas ao redor, que me fazia perceber detalhes que antes eu nunca notara. Enquanto caminhávamos de volta para casa, houve um instante em que nossas mãos se encostaram casualmente. O toque era breve, mas carregava uma eletricidade discreta. Não havia pressa, nem intenções explícitas, apenas a sensação de proximidade e intimidade que crescia lentamente. Era uma tensão elegante, quase poética, que transformava momentos simples em memórias marcantes. Ao retornar, Marta ficou alguns minutos olhando para a cidade do apartamento, com os braços cruzados e um sorriso leve. Havia algo contemplativo em seu olhar, uma mistura de serenidade e intensidade. Senti-me curioso para compreender cada nuance de sua personalidade, cada gesto, cada olhar. Era como se ela trouxesse à tona uma parte da vida que eu havia esquecido. A atenção ao presente, a apreciação pelos detalhes e a descoberta constante de pequenas emoções. Naquela noite,
Enquanto ela se preparava para descansar, percebi mais uma vez o perfume delicado que a acompanhava. Não era apenas fragrância, era presença, elegância e uma lembrança constante de que havia algo de extraordinário na simplicidade de seus gestos. E eu, sem perceber, me via cada vez mais fascinado por cada instante compartilhado. Os dias continuaram trazendo pequenas surpresas que mexiam com meus pensamentos de maneira silenciosa, mas intensa. Marta possuía uma maneira única de transformar o cotidiano em algo memorável. Um simples gesto, como ajeitar um vaso de flores ou organizar a mesa do café da manhã, parecia carregar consigo uma atenção especial aos detalhes que eu jamais havia percebido. Cada movimento seu emanava elegância, quase hipnotizante, e despertava em mim uma curiosidade que crescia dia após dia. Em uma manhã de terça-feira, enquanto eu revisava documentos na sala de estar, Marta começou a folhear um álbum de fotografias antigas de família. Ela sorria ao lembrar-se de momentos passados, descrevendo cenas com riqueza de detalhes. Eu ouvia em silêncio, fascinado pela maneira como sua voz, calma e serena, conseguia transformar memórias em pequenas histórias vivas. Havia uma sensação delicada, mas poderosa, de proximidade, como se ela me convidasse a entrar em seu mundo, mesmo sem palavras explícitas. Durante a tarde, Marta se ofereceu para me ajudar a escolher alguns móveis novos para a sala. Caminhar ao lado dela pelas lojas, observar seu olhar atento sobre os detalhes, era como descobrir um lado da cidade que eu nunca tinha notado. O jeito que ela apontava cores, tecidos e texturas trazia consigo uma sutileza que me deixava cada vez mais envolvido. Um leve perfume pairava no ar, discretamente, deixando um rastro que me lembrava de sua presença mesmo quando estávamos distantes no espaço físico. Certa noite, enquanto preparava o jantar, notei que Marta estava particularmente contemplativa. Ela se movimentava pela cozinha com a suavidade de quem conhece cada canto da casa, cada detalhe do ambiente. Ao me entregar um prato, nossas mãos se tocaram por um instante quase imperceptível, mas que me deixou com uma sensação inesperada de calor. Era uma proximidade delicada, elegante, carregada de significados que eu ainda tentava compreender. No fim de semana, sugere um passeio pelo centro histórico de Belo Horizonte. Caminhar pelas ruas antigas, observar os prédios e conversar sobre arte e arquitetura parecia abrir uma nova dimensão para nossa convivência. Marta falava sobre a história da cidade, sobre lugares que visitará quando jovem, e eu me sentia transportado para aquelas memórias junto com ela. Havia uma conexão silenciosa, quase poética, que se manifestava em olhares trocados, gestos sutis e sorrisos leves. Ao retornar para casa, percebi que algo tinha mudado em minha percepção sobre Marta. Ela não era apenas minha sogra, era uma mulher com presença, elegância e uma aura que despertava sentimentos que eu não ousava nomear. Cada instante ao lado dela parecia carregar uma tensão elegante, emocional, que tornava os dias mais intensos e os momentos comuns, extraordinários. Enquanto nos acomodávamos para o jantar, Marta comentou sobre a importância de valorizar pequenos momentos da vida, como um café da manhã bem preparado ou uma conversa atenta. Suas palavras, simples e diretas, carregavam uma profundidade inesperada. Eu percebi que, mais do que a presença física, era a atenção e a sensibilidade dela que me encantavam. Naquela noite, antes de se retirar, Marta passou pela sala e, com um sorriso sutil, comentou sobre um livro que queria me emprestar. A maneira como ela se aproximou, o perfume delicado que deixava no ar e o olhar suave que encontrou o meu, deixaram uma sensação de proximidade que permaneceu comigo depois que ela subiu para o quarto. Com o passar das semanas, a presença de Marta começou a transformar a rotina de forma sutil, porém significativa. Mesmo em pequenos gestos, havia algo na maneira como ela interagia com o ambiente que deixava tudo mais vivo. Um simples ajuste no vaso de flores ou cuidado em colocar as toalhas na mesa revelava atenção e sensibilidade que eu não percebia antes. Cada gesto carregava elegância e um magnetismo silencioso, capaz de prender minha atenção sem que eu percebesse. Certa manhã, enquanto eu revisava alguns documentos na sala, Marta começou a organizar a estante de livros. Ao alcançar uma prateleira mais alta, esticou-se de forma graciosa, e por um instante meu olhar se fixou na delicadeza de seus movimentos. Não havia pressa, nem exagero, apenas a naturalidade com que ela se movia, cada gesto refletindo confiança e charme. A sutileza de seu perfume, que pairava no ar, completava a sensação de proximidade e fascínio. Durante o almoço, Marta comentou sobre algumas receitas antigas que havia aprendido com sua mãe,
e eu ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. Ela falava com um entusiasmo contido, e o brilho nos olhos dela, mesmo discreto, me deixava encantado. Em sua presença, percebi que pequenas coisas, um gesto, um sorriso, um olhar, podiam carregar uma intensidade emocional que antes eu ignorava. Em um fim de tarde, sugere que tomássemos um café no terraço do prédio. Sentados lado a lado, com a cidade de Belo Horizonte aos nossos pés, conversamos sobre livros, música e viagens. Havia uma leve tensão, elegante e silenciosa, criada apenas pelo modo como nos olhávamos e pela proximidade dos corpos ao mesmo tempo discreta e confortável. Um simples gesto dela, como apoiar a mão no braço da cadeira ou inclinar-se levemente para mostrar algo no celular, parecia carregar significados inesperados. Naquela noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, percebi a naturalidade com que Marta assumia pequenas tarefas da cozinha, sem perder a elegância. Ao me entregar um prato, nossas mãos se tocaram brevemente, e uma sensação delicada percorreu meu corpo. Era uma proximidade sutil, mas intensa, que despertava sentimentos confusos, difíceis de nomear. O perfume suave que a acompanhava tornava o momento ainda mais marcante, como se sua presença tivesse o poder de transformar o ordinário em extraordinário. Durante o fim de semana, Marta sugeriu visitar uma exposição de arte moderna no Centro Cultural. Caminhar ao lado dela, observar sua reação às obras e ouvir seus comentários atentos sobre cores, formas e sentimentos trouxe uma nova dimensão para nossa convivência. Cada gesto seu transmitia sensibilidade e refinamento, criando uma tensão elegante e emocional que se infiltrava nos momentos mais simples. Ao final do passeio, enquanto retornávamos para casa, notei um silêncio confortável entre nós. Marta observava a cidade com atenção, e eu percebi que não queria apenas acompanhar seus passos, mas entender cada nuance de sua personalidade. A maneira como ela olhava para o mundo, com curiosidade e delicadeza, despertava em mim um fascínio crescente, diferente de qualquer outro sentimento que eu já conhecera. Naquela noite, antes de se retirar para descansar, Marta passou pela sala com um sorriso discreto e comentou sobre um filme que queria me recomendar. A suavidade do gesto, o perfume delicado e o brilho sutil em seus olhos deixaram uma sensação de proximidade e encanto que permaneceu comigo mesmo após ela subir para o quarto. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente, marcada por uma tensão delicada e elegante. A presença de Marta transformava os dias comuns em momentos especiais, ainda que de forma sutil. Um simples gesto dela, ajeitar a mesa, organizar livros ou servir o café, carregava uma graça e uma atenção aos detalhes que despertavam em mim fascínio e curiosidade. Cada instante ao lado dela parecia ter um significado próprio, mesmo nas atividades mais simples. Em uma tarde de quarta-feira, decidimos arrumar o jardim do prédio juntos. Marta, vestindo roupas leves e confortáveis, movia-se com naturalidade, cuidando das plantas e flores com delicadeza. Eu observava cada gesto, o modo como ela inclinava a cabeça ao observar uma folha, como respirava fundo e sorria para pequenas descobertas. Havia algo quase poético em sua presença, uma energia que transformava o cotidiano em momentos memoráveis. Enquanto regávamos as plantas, conversamos sobre lembranças de Belo Horizonte. Marta falava de sua juventude, das ruas, cafés e praças que frequentava, e eu me via absorvendo cada detalhe com atenção em comum. Havia uma proximidade silenciosa em nossa conversa, uma intimidade que crescia aos poucos, construída por gestos, olhares e palavras sutis, mas carregadas de significado. Naquela noite, durante o jantar, notei como a forma com que Marta se movia e falava deixava o ambiente mais acolhedor. O leve perfume que a acompanhava, a delicadeza de suas mãos ao servir o prato, o brilho discreto nos olhos enquanto comentava uma memória antiga, tudo contribuía para criar uma atmosfera envolvente. Havia uma tensão elegante entre nós, silenciosa, mas presente, que me fazia ansiar pelos próximos momentos juntos. Em um fim de semana, sugere uma visita a um café charmoso próximo à Praça da Liberdade. Marta aceitou com entusiasmo, e passamos horas conversando sobre livros, música e arte. Cada comentário seu, cada sorriso discreto, parecia carregar uma intimidade silenciosa, que não precisava ser expressa em palavras. Um leve toque ao passar no cardápio, um olhar que cruzou o meu por alguns segundos. Gestos simples, mas suficientes para despertar uma conexão intensa. Ao retornarmos para casa, caminhando pelas ruas da cidade, percebi que minha percepção sobre Marta havia mudado completamente.
Não a via mais apenas como minha sogra, via uma mulher cheia de vida, inteligência e charme. Cada detalhe dela, postura, gestos, sorriso, olhar, despertava sentimentos que eu não ousava nomear, mas que se manifestavam de forma clara em cada instante que passávamos juntos. Naquela noite, enquanto Marta se preparava para descansar, senti novamente o perfume delicado que a acompanhava, como um lembrete de sua presença marcante. A forma como ela se movia pela casa, como ajustava uma cortina ou arrumava um livro na estante, deixava um rastro de elegância e proximidade que eu não conseguia ignorar. E eu, silenciosamente, me sentia cada vez mais cativado por ela. Com o passar do tempo, percebi que cada momento com Marta tinha adquirido um peso especial. Não era apenas sua presença física, mas a forma como ela preenchia o ambiente com atenção, sensibilidade e um charme natural. Um simples gesto, como ajeitar o guardanapo na mesa ou virar uma página de um livro, carregava uma leveza que transformava a rotina em algo memorável. Em uma manhã de sexta-feira, enquanto eu tomava café, Marta decidiu mostrar algumas de suas fotografias de viagens pelo interior de Minas. Ela falava com entusiasmo contido, descrevendo cada lugar com riqueza de detalhes. Eu me sentia transportado para aqueles cenários, vendo através de seus olhos cada cidadezinha, cada praça e cada rua antiga. A forma como ela narrava tornava tudo vívido, e havia um magnetismo silencioso em sua maneira de se expressar que me fascinava. Mais tarde, enquanto organizava a sala, Marta se aproximou para mostrar onde alguns livros poderiam ser realocados. Ao se inclinar para pegar um volume de uma prateleira baixa, seus movimentos elegantes e naturais chamaram minha atenção novamente. Um instante breve, quase imperceptível, mas suficiente para que eu percebesse a proximidade de nossos corpos, e uma sensação delicada percorreu meu peito. Não era algo explícito, mas carregava uma tensão sutil, envolvente e curiosa. No fim de semana, aceitamos o convite de uma amiga para visitar uma feirinha de artesanato no centro. Caminhando entre barracas de tecidos, cerâmicas e pinturas, Marta demonstrava atenção aos detalhes, gestos suaves e olhares atentos. Sua presença parecia transformar cada espaço em algo mais bonito, e a sensação de proximidade e cumplicidade entre nós crescia silenciosamente, sem pressa, de maneira elegante e envolvente. De volta ao apartamento, durante o jantar, notei que mesmo as conversas triviais ganhavam outro sabor. O modo como Marta se movia na cozinha, como arrumava os pratos e se preocupava com pequenos detalhes, deixava o ambiente mais vivo. Havia uma tensão elegante, uma sutileza nos gestos e no olhar que me fazia ansiar pelos próximos momentos ao lado dela, sem nunca precisar de palavras explícitas. Naquela noite, antes de subir para o quarto, Marta passou pela sala com um sorriso leve, comentando sobre uma receita que queria experimentar no fim de semana. A delicadeza do gesto, a suavidade do perfume que pairava no ar e o brilho sutil em seus olhos deixaram uma sensação de proximidade que permaneceu comigo mesmo após ela se retirar. Era uma mistura de encanto, curiosidade e admiração que crescia a cada dia. A presença de Marta começava a se tornar uma constante em meus pensamentos, mesmo quando não estava por perto. Lembrei-me de pequenos detalhes, o toque rápido das mãos, o leve sorriso, a atenção que ela dedicava a tudo ao redor, e percebi como isso despertava sentimentos que eu não havia sentido em muito tempo. Havia uma elegância silenciosa em sua forma de ser, algo que me prendia de maneira delicada e envolvente. A rotina havia mudado de forma quase imperceptível. A simples presença de Marta transformava a atmosfera do apartamento, deixando tudo mais leve, acolhedor e cheio de pequenas surpresas. Mesmo nos gestos mais triviais, havia uma elegância que atraía minha atenção. O modo como ajeitava os livros, organizava a mesa ou preparava o café da manhã tinha uma delicadeza e sensibilidade que eu não lembrava de ter notado em tantos anos. Em uma manhã de sábado, Marta sugeriu que revisássemos algumas fotografias antigas do bairro e da cidade. Sentados lado a lado, folheávamos álbuns e ela comentava detalhes das ruas, praças e cafés que visitará quando jovem. A forma como falava, com entusiasmo contido e um sorriso suave, tornava cada história vívida. Eu sentia que não era apenas um relato histórico, era uma maneira de compartilhar momentos de vida, e sua atenção aos detalhes me fazia perceber nuances que eu nunca havia notado. Mais tarde, enquanto ajeitávamos a sala, Marta comentou sobre algumas plantas que precisavam de cuidados especiais. Ao se inclinar para regá-las, seus movimentos eram naturais, elegantes, e a proximidade física despertava em mim uma sensação delicada de intimidade. Não era algo explícito,
apenas uma conexão silenciosa e elegante, criada por gestos sutis e compartilhados. No fim de semana, resolvemos visitar uma livraria antiga no centro de Belo Horizonte. Marta caminhava com atenção, apreciando cada detalhe, cada lombada de livro, e eu a observava, fascinado pelo cuidado e interesse que dedicava às coisas simples. Havia algo de encantador em sua postura, em seu sorriso discreto, em seu olhar atento. Cada pequeno gesto parecia carregar uma intensidade silenciosa que transformava a experiência comum em algo memorável. Ao retornarmos, a conversa continuou sobre viagens e memórias de infância. Marta falava de maneira calma e envolvente, e eu percebia como sua presença tornava tudo mais interessante. Não havia pressa, nem necessidade de exagero, apenas uma proximidade elegante e silenciosa que crescia com o tempo. Cada detalhe dela, desde a suavidade do perfume até a atenção aos pequenos gestos, parecia criar um vínculo invisível, mas intenso. Durante o jantar, Marta comentou sobre alguns restaurantes e cafés que ainda queria visitar na cidade. A forma como ela narrava cada lugar, com olhos atentos e sorriso discreto, criava uma sensação de cumplicidade silenciosa entre nós. Eu percebi que estava cada vez mais envolvido, não apenas pelos momentos compartilhados, mas pela maneira como ela transformava simples acontecimentos em experiências marcantes. Naquela noite, antes de se retirar para o quarto, Marta passou pela sala e comentou sobre um novo livro que queria me emprestar. O sorriso leve, o perfume delicado e o olhar suave deixaram uma sensação de proximidade que permaneceu comigo, lembrando-me de como pequenos gestos podem ter grande impacto. Com o tempo, a convivência com Marta deixou de ser apenas uma presença agradável no dia a dia e passou a se tornar uma fonte de inspiração e curiosidade para mim. Cada gesto, cada sorriso discreto e cada olhar atento parecia carregar uma história própria, e eu me via absorvendo cada detalhe com atenção. A rotina, antes monótona, agora estava cheia de pequenos momentos especiais, silenciosos, mas marcantes. Em uma tarde de quinta-feira, decidimos organizar o arquivo de fotos antigas da família. Marta se inclinava com delicadeza sobre os álbuns, comentando sobre lugares e pessoas, e eu observava fascinado. Havia uma suavidade em seus gestos, uma atenção aos detalhes que transmitia calma e segurança. Era como se cada movimento seu carregasse uma poesia silenciosa, algo que transformava simples tarefas em experiências memoráveis. Durante o fim de semana, ela sugeriu que fossemos até um café literário no centro da cidade. Caminhar pelas ruas históricas ao lado de Marta tornou-se um momento especial. Ela comentava sobre livrarias antigas, feiras de artesanato e cafés que frequentara quando jovem, e eu absorvia cada detalhe, sentindo que estava redescobrindo a cidade através de seus olhos. A atenção que ela dedicava às pequenas coisas, o sorriso discreto e a curiosidade em cada observação criavam uma proximidade delicada e envolvente. De volta ao apartamento, enquanto preparávamos o jantar juntos, percebi como sua presença transformava até as tarefas mais comuns. Marta se movia com elegância, ajustando pratos e utensílios com cuidado, e cada gesto transmitia um magnetismo silencioso. Havia uma tensão sutil, mas elegante, criada pela atenção mútua e pela delicadeza de nossos movimentos compartilhados. Não havia necessidade de palavras explícitas. O simples ato de estarmos próximos já carregava significado. Naquela noite, depois do jantar, Marta comentou sobre uma nova exposição de arte que queria visitar. A maneira como falava, com entusiasmo contido e olhos atentos, despertava minha curiosidade e vontade de compartilhar momentos com ela. Cada pequeno gesto, desde o jeito de ajeitar os cabelos até o sorriso discreto, parecia reforçar a conexão crescente entre nós. O encanto de Marta não estava apenas na aparência, mas na maneira como ela via o mundo e compartilhava essas experiências. Sua sensibilidade, atenção e elegância transformavam a vida cotidiana em algo memorável. Eu percebia que, a cada dia, me aproximava mais dela, não de forma explícita, mas por meio de uma conexão emocional profunda e sutil, construída por gestos, olhares e momentos compartilhados. Mesmo nas manhãs comuns, quando ela preparava o café ou organizava a casa, a presença de Marta trazia uma sensação de aconchego e encantamento. Era como se a rotina tivesse se transformado em pequenos capítulos de uma história que eu não queria que tivesse fim. A convivência silenciosa, elegante e delicada tornava cada instante significativo e memorável. Com o passar dos meses, a relação com Marta se consolidou de uma forma delicada e significativa. Não havia pressa nem exageros,
Apenas a construção lenta de uma proximidade elegante e profunda. Cada gesto dela, cada sorriso discreto e cada atenção aos detalhes transformavam a vida cotidiana em algo especial. A rotina, antes monótona, agora tinha cor, leveza e pequenos momentos de encantamento que me faziam valorizar cada instante. Em uma tarde de domingo, decidimos revisitar lugares antigos da cidade que Marta frequentava na juventude. Caminhando pelas ruas de Belo Horizonte, ouvindo suas histórias sobre praças, cafés e livrarias, senti que estava conhecendo não apenas a cidade, mas também a essência dela. Cada observação, cada comentário e cada lembrança compartilhada reforçava a conexão silenciosa entre nós, construída por gestos, olhares e atenção mútua. De volta ao apartamento, organizando livros e fotografias, percebi como a convivência havia mudado minha percepção de relações humanas. A presença de Marta despertava em mim sensibilidade, atenção e a valorização de pequenos detalhes. Conversas sobre memórias, viagens e sonhos se tornavam momentos de aprendizado e de encantamento mútuo. A cada gesto seu, mesmo simples, havia uma elegância que prendia minha atenção e aquecia meu coração. Naquele dia, enquanto preparávamos juntos um lanche para a tarde, Marta comentou sobre o quanto gostava desses momentos tranquilos, quando não havia pressa, apenas presença e atenção. E percebi que aquilo era exatamente o que havíamos construído. Uma convivência baseada na valorização de detalhes, na delicadeza, na compreensão e na companhia silenciosa. Era uma relação de respeito, proximidade emocional e cuidado mútuo. Ao anoitecer, sentados no sofá, conversamos sobre sonhos e desejos, e Marta compartilhou memórias de viagens futuras e lugares que ainda queria conhecer. Sua forma de falar, com entusiasmo contido e olhos brilhantes, tornava cada narrativa envolvente. Eu sentia que, mesmo em silêncio, a nossa conexão crescia a cada instante, fortalecida pela atenção aos detalhes e pela presença constante e elegante um do outro. Os dias continuavam passando, e percebi que Marta havia se tornado uma parte essencial da minha vida. Não se tratava apenas de companhia, mas de uma presença que transformava minha rotina, meus pensamentos e meu olhar sobre o mundo. A relação silenciosa, elegante e profunda que construímos se tornou fonte de alegria, aprendizado e valorização de cada instante. Naquela noite, antes de nos despedirmos para dormir, olhei para Marta e percebi que, mais do que nunca, a convivência nos havia aproximado de forma emocional e significativa. A cada gesto, sorriso e atenção aos detalhes, ela me mostrava que relações baseadas em cuidado, sensibilidade e presença podem transformar vidas de maneira única. Se você está gostando dessas histórias emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Compartilhe suas experiências nos comentários e faça parte dessa comunidade de leitores apaixonados.